Eu passei 51 anos da minha vida pregando o Evangelho. Passo, é só o que eu faço. Faço todo dia, às vezes 2, 3 vezes por dia. Quando eu era mais jovem, até algum tempo atrás, eu chegava a pregar 13, 14, 15 vezes num dia para milhares de pessoas. Hoje eu continuo falando para milhares, até milhões de pessoas aqui. Já bem mais velho, eu já sou 6 anos mais velho do que Paulo quando ele foi decapitado. E a grande paixão, prazer e alegria da minha vida é pregar o Evangelho. Agora, olha aqui, a coisa difícil é quando a gente viaja, por exemplo. Estou aqui com a Adriana em Istambul, passamos esses dias na Turquia. É um país muçulmano, onde eu venho muito, há muitos anos. E veja o seguinte, conquanto eu não defenda o postulado do cristianismo, eu defendo o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, não o cristianismo. Mas, se a gente for levar em consideração o que muitos de vocês acham que o Evangelho é, ou seja, a maioria confunde evangelho com cristianismo e uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, nada. O DNA de Jesus não tem mais nem resquícios do cristianismo. A gente, levando isso em consideração, tem que admitir que a batalha do cristianismo está perdida. O islamismo ganhou como religião, por uma razão muito simples. Você tem grupos extremistas, terroristas, islâmicos, que no momento, inclusive, estão em estado de um certo recolhimento estratégico. Mas a grande maioria dos muçulmanos do mundo não tem nada a ver com os extremismos aos quais a gente associa o mundo muçulmano. É uma minoria radical que faz isso. Você entra nas sinagogas dos judeus e elas não são um exemplo bonito, elas estão cada vez mais radicais, mais ideologizadas, mais feias. Agora, você entra nas mesquitas e você encontra silêncio, reverência, oração, calma, pacificação, ministros tranquilos, povo em oração. Há muitos anos que eu sou comovido quando eu ouço alguns dos 5 cantos muçulmanos durante o dia, especialmente o da manhã cedo, o primeiro canto do dia. Eles escolhem sempre o melhor cantor para acordar as pessoas com aquela música cheia de ternura que rasga o coração. O meu fica quebrantado. Esses dias eu estava próximo a uma mesquita e de madrugadinha, quando o primeiro canto foi cantado, eu chorei. Minha alma foi rasgada pela comoção daquela sede do divino, aquela busca de Deus. Aí você compara isso com o cristianismo emocional, o cristianismo dos distúrbios, o cristianismo da histeria, do histrionismo, da loucura, da sandice, da maluquice, que é o que vai crescendo no planeta. Isso aí é a pá de cal no que poderia ainda ser alguma perspectiva esperançosa para o cristianismo, que em mim não tem nenhum lugar de esperança. Toda a minha esperança se baseia na pregação do Evangelho de Jesus. Mas para vocês que não fazem diferença entre uma coisa e outra, que é tudo a mesma coisa, que pensam que o Evangelho de Jesus é o cristianismo e vice-versa, e não perceberam a diferença, fiquem sabendo. Esse cristianismo da loucura, do surto, do transe,
de tudo que a gente já não sabe mais nem classificar o que seja, de tão maluco que é o atestado de óbito do cristianismo mundial. Quem for jovem aí de 30, 40 anos de idade, viver até os 70, 80, vai ver que o que eu estou falando é um atestado de óbito. Que eu estou falando aqui de Istambul. Quem quiser, grave e toque para os seus filhos e netos quando o dia chegar. Eu digo isso sem nenhuma paixão pelo cristianismo que eu nunca tive. A minha paixão é toda pela visceralidade do Evangelho de Jesus, mas com muita pena, sinceramente, de ver que, com todos os seus enganos, o cristianismo produziu muita gente boa na face da terra. E que vai morrendo, e o que restava de bom vai desaparecendo. Vocês que já nasceram no auge da corrupção do cristianismo não sabem fazer a diferença. Aí vem gente cheia de ódio, de loucura, falando de um Jesus que baba ódio, e vocês ainda pensam que isso é evangelho. Mas eu sei quem é Jesus, sei o que é evangelho. E vou passar o resto dos meus dias profetizando o que eu estou dizendo aqui. Perdendo gente, pessoas ficando com raiva de mim, mas eu sei em quem eu tenho crido e sei que antes importa agradar a Deus do que aos homens. Quem ainda guarda o sinal e o selo do Espírito Santo no coração me entende muito bem. Agora, quem só tem o selo do cristianismo e a marca do 666 religioso no coração, não ouve, não entende, não enxerga, não discerne. Ao contrário, aplaude os loucos que fazem e dizem barbaridades ante as quais Jesus se retira. E num ato de misericórdia singela e última, ainda diz, como disse a Igreja da Prosperidade e da Teologia do Domínio, a Igreja de Laodiceia no Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se ainda houver gente assim, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que essa palavra fique no seu coração. Pelo amor de Jesus, é o que eu peço ao Espírito Santo. Amém.